a segunda parte dessa live, que tem assunto, tem muito assunto. Sérgio, vamos esperar o Sérgio entrar. A gente chamou todo mundo que estava lá na primeira parte, parte um. Na parte um da nossa live, falamos sobre as lives que iam acontecer em outubro. Eu trouxe as mensagens de cada uma das minhas convidadas e do meu convidado. Foi bem legal. Ó, o Sérgio já entrou. Deixa eu chamar o Sérgio para a gente continuar a live e finalizar o que a gente já tinha proposto para hoje, né? A Yara entrou, Kátia. E aí, Sérgio, vamos lá, vamos continuar, que tem assunto, e uma hora passa rápido, e o senhor está inspirado. Pessoal, vocês viram, a Yara já chegou, Kátia, Eliane, o pessoal está voltando aqui de pouquinho. Pessoal, é importante a gente falar que, como o Sérgio começou a falar, hoje existem várias linhas de disciplina, de como educar. Por quê? Por que é importante falar disso? A gente não está aqui para agradar todo mundo, né, Sérgio? Então, assim, o que funciona para a gente tem certeza para. Então, nem sempre vai agradar todo mundo. Paciência. Mas é o que Sérgio e Elisa vivem, acreditam e está dando certo. Então, muitos pais, muitas famílias, e isso é uma coisa constatada, viu, pessoal? A Tereza também voltou aqui. Obrigada, Tereza, por prestigiar a gente. A gente tem constatado, as pessoas, os pais, estão perdidos em relação à educação. Porque se ele corrige, vem uma linha e fala que ele está humilhando o filho. Se ele não corrige, ele está sendo permissivo demais. Então, muitos pais, por falta de orientação, estão perdidos. E aí a gente percebe aí nas escolas, percebe aí os jovens que estão se tornando, os adultos que têm se tornado. Então, é importante que a gente fale e que a gente venha trazer para você uma clareza do que a gente tem observado e vivido, principalmente. E Sérgio, tá me ouvindo? Oi? Tô sim. Falhou um pouquinho, mas estamos aqui. Vamos lá, pode continuar. Eu tô falando aqui, Sérgio, que algumas coisas são necessárias serem ditas. Não tem jeito. E outra coisa que tá sendo muito clara, e eu conversava ontem com o Karen sobre isso, como a instituição família ela tem sido atacada, como a instituição família tem sofrido para que acabe, literalmente, é assim escancarado. Eu acredito que vocês entendam do que eu esteja falando, mas a gente precisa preservar a educação, preservar os valores, os princípios, porque eu e Sérgio, a gente sabe quais são os adultos que a gente quer que estejam amanhã aí na sociedade convivendo com outros adultos, né, Sérgio? A gente tentava o que a escola, né? Então, assim, hoje está se colocando todo um conteúdo para a escola ter a obrigação de ensinar seu filho, onde eu classifico como uma ditadora da minoria, né? Então, assim, a vontade de algumas minorias, que a gente respeita muito, todo mundo tem direito de existir, coexistir, ela está se sobrepondo a uma Tá vontade de falhando uma um pouco, maioria Sérgio em Murilo. uma Eu não sei. série de situações, Oi, o teu tá né? falhando. Eu não sei. Você tá me vendo? Tá direitinho aí? Tô te vendo sim, tô te vendo sim. Tá, agora voltou. Até onde, qual o papel da escola? Qual o papel dos pais na criação dos filhos? Porque, gente, muitas vezes você é colocado diante de convenções, entendeu? Você tem que casar, você tem que ter filhos. Isso não é para qualquer um, entendeu? De repente tem pessoas que não são tão aptas a criar filhos, entendeu? Que não precisam ter que satisfazer uma convenção de uma sociedade para serem felizes, né? Um casal pode ser feliz, sem necessariamente ter filhos, entendeu? E aqueles que assim escolhem têm que ter o direito
de poder dar orientação que acham necessárias aos seus filhos, né? Durante a fase da criança, ela é influenciada de maneira muito grande, e Freud também foi um dos precursores disso aí, que primeiro é pai e mãe. A gente tem uma influência incrível sobre os filhos. E é justamente nessa fase, até os 7 anos, que a gente fala que o pai tem que ser o herói do filho, né? Assim, tem que ser amado, admirado, porque toda a vida da criança, embora tenha algumas repercussões até 12 anos, mas até 7 anos é fundamental isso aí, tudo, toda a vida da criança é pautada nisso. É tudo aquilo que aconteceu com você, principalmente nessa primeira fase de vida, né? Então, assim, depois você tem a escola com uma influência muito grande para a criança, né? Lá ela vai acabar de ser polida na questão de ter disciplina, de aprender a seguir ordens, de aprender a cumprir horários, uma série de obrigações que nos é imposto em nossa sociedade. Muita gente hoje compara até a escola como uma prisão. Eu acho até um pouco de radicalismo nisso, né? Mas assim, a gente precisa de ordem no caos, né? Então, assim, desde o começo da civilização, se você olhar, as pessoas buscaram figuras que foram fonte de inspiração para quê? Para serem líderes, para conduzirem grupos, tribos para um caminho melhor. E muitos deles, aí a gente já vem entrar numa parte que é um dos principais princípios que a gente rege nossa família, é a questão da necessidade de Deus, né? Aqui eu não vou entrar e aprofundar nisso, mas se você olhar, numa tribo, por mais primitiva que seja, ela tem uma necessidade de uma entidade maior, que aí ela não sabe representar, vai ser o sol, vai ser a natureza, como uma entidade de uma coisa sobrenatural que é acima dela, e um conceito de vida e de morte são criados, né? Então, assim, e aí a gente tem um terceiro grupo, que acontece muito na adolescência, que é uma fase extremamente complexa, que os pais sentem mais dificuldade. Você já tem um filho quase adulto, com a capacidade cognitiva muito grande, a capacidade de ter sua opinião, e às vezes ele acha até que a opinião é dele, mas a opinião não é dele, não. A opinião é do grupo que influencia aquela criança, né, aquele adolescente. A necessidade que ele tem de fazer parte daquela tribuzinha, da necessidade que ele tem de vestir a mesma roupa, escutar a mesma banda, gostar do mesmo tipo de música, assistir as mesmas séries. Então, assim, porque senão a pessoa fica offline, ela fica de fora daquele grupo. E muitas vezes esse grupo é influenciado por situações que não comungam com aquilo que a família criou, né? E às vezes quando o governo se mete de uma forma errada, a nosso ver, de querer impor padrões de conceitos e preconceitos, isso é muito polêmico, né? A gente vive hoje isso. É o que eu chamo de ditadura da minoria, né? Uns poucos barulhentos são capazes de mudar uma série de situações e conceitos que às vezes a maioria não está de acordo com isso, né? A gente vive sob a ditadura do politicamente correto. Mas é politicamente correto para quem? Né? Assim, aquele que não nos agrada, a gente também não agrada aquele. Quem é que está certo? Né? Então, assim, o que é que eu estou querendo dizer com isso tudo, gente? Que a família, o pai e a mãe, a nosso ver, continuam com o papel primordial de guiar seus filhos na busca deles se apresentarem ao mundo, né? É o que eu digo, a autonomia vai sendo dada e vai sendo gerada, vai sendo compartilhada a cada momento de amadurecimento, né? Engraçado, se o senhor me permitir falar agora, né, uma Permito. observação. Olha só, gente, que esposa querida. Não, brincadeiras à parte, é importante o Sérgio falar isso,
do papel da pai e da mãe, porque a gente estuda muito isso, é muito claro dentro da psicanálise. Eu falo estuda porque o Sérgio ele já é psicanalista, mas eu ainda vou formar esse ano, né? É, quando a criança ela não tem o pai ou a mãe, ou os dois em casa como referência, eles têm a necessidade de ter uma referência, né? Como o Sérgio falou, até os 7 anos, o meu pai é um herói, a minha mãe. Então, se eles não têm isso em casa muito claro, eles vão em outras fases buscar lá fora. E às vezes, essa busca de um ídolo, essa busca de alguém que demonstre força, pode ser, isso falando claramente, pode ser um youtuber da vida aí, que tem vários no YouTube, pode ser um traficante, pode ser alguém que não é o ideal para os nossos filhos. Então, para vocês verem a importância da figura do pai e da mãe em casa, porque o filho precisa de um referencial que impõe limites, com amor, sempre, eu vou sempre falar isso, com amor, porque se a gente ama, a gente vai educar. Quem ama, educa mesmo. Isso tem lá no grande livro, em todos, se você for ler nas passagens, principalmente o Provérbios fala, né, a questão da correção, da disciplina, tá muito claro em Provérbios, né? Então, o seu filho ele precisa ter um referencial. E se ele não tiver esse referencial dentro da casa dele, ele vai buscar lá fora. E aí resgatar é possível, mas é um pouco mais complicado. Engraçado, Sérgio, essa semana, uma pessoa aqui de Imperatriz, ela postou, eu até, acho que até comentei com você, postou sobre um youtuber, que até o livro dele agora está sendo processado, e ele é para o público infanto-juvenil, para vocês terem ideia, vocês devem saber de quem eu estou falando, e ele está com um processo aí por questões que é para este público o conteúdo, só que ele está falando muita bobagem. Então, cuidado com a internet novamente. Nossos filhos, eles têm acesso mais cedo à internet, no celular, e é uma arma muito perigosa quando não supervisionada por nós, pais e mães, que somos, como diz Sérgio, os principais responsáveis por eles. E a gente acha que o filho da gente, dentro de casa, ele vai estar protegido de tudo, né? E às vezes o perigo mora ao lado, dentro de uma televisão, dentro de um computador, Computador, você celular, né? dá acesso a um celular, você dá acesso a alguém entrar dentro de casa e contrapor tudo aquilo que você se esforçou tanto para formar como base e valores para seu filho, né? E depois você vê um filho completamente ao contrário daquilo que você gostaria que fosse, né? Independente da ideologia de cada um, até política, né? É interessante como é plantado, conceitos são plantados dentro da mente de seu filho de uma maneira quase subliminar. E que depois você vai ter o chamado adolescente revoltado e você não sabe de onde é que se originou tudo aquilo. Entendeu? E aí, assim, foi entrando pela tela de um celular que aconteceu isso. Se vocês forem olhar um documentário fantástico que são sobre as redes sociais, que apareceu agora no Netflix, a maioria dos filhos, dos caras que inventaram a internet, de grandes pessoas que já trabalharam no Google, no Facebook, em todas essas empresas que são da vanguarda da internet, os caras não deixam os filhos terem celulares e os caras não deixam os filhos ter acesso a redes sociais. Olha que incrível, gente. Que coisa fantástica. Quer dizer, por que não? Né? Porque se você não está pagando pelo produto, você é o produto. E quando o seu filho é o produto e ele não está preparado para lidar com isso, é muito complicado. Hoje a gente vê a exposição e os pais, muitas vezes, não têm afinidade nenhuma com a tecnologia e você vê que os pais são arraigados desse processo e os pais eles estão totalmente fora do que está acontecendo. E a gente vê crianças de 15 anos sensualizando, usando roupas que expõem, onde tem todo um universo de pedofilia
naquilo, mas a pessoa está se expondo e às vezes os pais não sabem que está tendo aquela exposição daquele jeito, né? Então, assim, às vezes para quem está se expondo, acha que não tem nada demais, mas às vezes do outro lado da tela tem um pedófilo, um canibal, uma pessoa que vai fazer mal a seu filho e ele nem percebe, né? Tem inclusive um filme muito chocante que é verídico sobre uma menina de uma família fantástica, a menina aparentemente é uma família muito, muito unida, família sem crise no casamento, uma família com ótima qualidade de vida, e a menina começa a se relacionar na internet com um menino da idade dela. Aí o que é que vai acontecendo? Aí o menino é da idade dela na foto, depois ele coloca que ele é um secundarista, depois ele coloca que ele é um universitário, e um belo dia vai encontrar com ela, e na verdade ele é um cara de 40 anos de idade. E seduz essa menina e faz o que quer, e depois a menina ainda dá um trabalho danado para passar informação para a polícia, é sobre o cara, porque está apaixonada nele, né? Não achando nada demais, e os pais loucos, e assim, e o FBI atrás, e dizendo que e o cara tinha um histórico enorme de já ter seduzido crianças, né? Então, gente, é muito complicado, principalmente na fase da adolescência, que o menino é assim, tem um o carro é um Fusquinha com motor de Ferrari, né? Assim, o Fusquinha é a maturidade emocional daquele adolescente, mas assim, com corpão às vezes, com uma energia enorme, inclusive a energia sexual, né? Que é o auge, né? Então, assim, tem que ter muito cuidado, entendeu? É muito complicado isso aí, porque a vida é feita de escolhas, mas às vezes você acha que tem a maturidade. Todos nós já tivemos aqui 17, 16 anos, e a gente achava que sabia de tudo. Depois você chega nos 20 e poucos, você acha, pô, eu não sabia de nada. Aí você chega nos 30 e olha para os 20 e poucos e diz, pô, aí é que eu não sabia. Né? E você vem 40 anos que você olha para 30, cara, quanta besteira eu fiz. E faz parte disso. Hoje eu até conversava com a Elisa, que a gente tem que ter muito cuidado para a gente não tirar a imunidade de nossas filhas em termos de querer proteger tanto que a gente acaba não deixando. É tipo assim, o menino brincar na areia, né? A gente não deixa o filho da gente pegar micróbios primordiais e tá sempre calçado, nunca pode pisar no chão, e lá na frente ele pega uma doença incurável porque ele não teve contato com nada, entendeu? Mas é muito desafiador você encontrar essa medida, e é por isso que a gente estuda tanto, e é por isso que a gente quer entregar até o final do ano esse livro para que não vai encerrar nenhum assunto, mas vai mostrar uma maneira de pais que criaram um propósito muito grande de criar filhos com valores, criar filhos com identidade, com autoestima muito grande, para saber se posicionar diante de cada coisa, criar filhos com amor próprio, se sentindo amados, com capacidade de liderança. Né? Nossas filhas são líderes nas turmas, já foram líderes de turma e são líderes entre as coleguinhas, porque elas têm um sentimento de autoestima que foi desenvolvido ao longo do tempo, né? Uma capacidade de argumentar muito grande. Aqui nunca ficou um porquê sem resposta, e às vezes até você está cansado para dar explicação, e às vezes eu quero até dar explicação demais, né? A Bia brinca, ei papai, lá vem o papai com mais uma aula dele, né? Aí depois ela diz, pai, aquela aula estava certa, né? Mas É, é importante, Sérgio, falando da questão das meninas saberem a identidade delas, né? É uma das coisas que a gente falou muito esse mês também, Sérgio, nas lives, que você acompanhou, né? O pessoal acompanhou, dos nossos filhos saberem quem eles são, né? Porque o mundo hoje é muito de comparação. As pessoas se comparam demais, né? A gente estava falando agora há pouco, o Sérgio falou, né, na parte 1 da nossa live, sobre
aquela família, né, aqueles filhos daquela forma. Não, existe muita comparação. Então, os nossos filhos precisam entender, e somos nós que vamos apresentar e mostrar para ele quem eles são. Quem eles são como únicos, como pessoas que não são definidas por causa de nota, por questão de opinião do outro. Elas são quem? Elas são filhas de Deus, são as minhas filhas, filhas do Sérgio, elas são pessoas com personalidade. Então, quando a criança entende a identidade dela, quem ela é, vai ser muito difícil, pode acontecer, mas vai ser muito difícil ela ficar se comparando lá na frente. Então, assim, a criança ela precisa saber que não se define o valor dela por uma nota, sabe? Não se define por um vestibular, o primeiro vestibular, não passei no primeiro vestibular. Os pais têm que deixar isso muito claro para os filhos, né, Sérgio? Engraçado Mas, que... mas no Ah, entanto, é muito interessante que ela tenha uma visão de futuro. Uma visão de sim, prosperidade no sim, futuro. A maioria dos pais, claro. a grande maioria dos pais, isso aconteceu comigo, mas ninguém nunca me disse o que é que eu fui fazer numa escola, gente. Para que tinha que estudar e acordar cedo e fazer tarefa e fazer prova? Quer dizer, tá, para aprender, mas é um termo muito vago. Para quê? Entendeu? Qual a importância dos afluentes à margem direita do Rio Amazonas e a margem esquerda? Né? Então, assim, qual a importância disso aí? Entendeu? E aí você vai entender um pouco dessa importância quando você cria essa visão de futuro próspero, né? Quando você diz que aquilo que seu filho que ele quer conquistar como conforto, como uma vida de prosperidade, ele precisa fazer alguns sacrifícios. Quando seu filho entende que ele precisa fazer alguns sacrifícios, que é muito melhor e jogar uma bola, jogar um videogame do que estudar, mas ele entende que primeiro o mais importante, isso está até no livro que Paulo Vieira hoje falou, né, os 7 hábitos de pessoas altamente eficazes, fala isso primeiro o mais importante, né? Então, seu filho tem essa consciência desde pequenininho que primeiro é o mais importante, dá trabalho, gente. Dá trabalho. Melhor é botar uma fralda e deixar fazer cocô nela até os 5 anos de idade. Então, assim, educar dá trabalho, mostrar o caminho dá trabalho. Só que é muito parecido com a questão da recuperação. O aluno que gosta mesmo de estudar, às vezes é o que mais estuda. Ele faz recuperação da recuperação, faz aula de reforço, faz N situações que talvez se tivesse prestado atenção numa aula, conversado menos e feito até a aula reversa, ele estudaria, ele ficaria de férias mais cedo. Ele estaria de férias mais cedo, né? Então, assim, cara, educar é extremamente desafiador e a gente é muito falho nesse processo, né? Assim, a gente conversava muito, eu e a Elisa, a gente conversa muito. É um dos grandes segredos do nosso casamento, é porque a gente dialoga demais, sabe? A gente sabe que os dois são primordiais, os dois são iguais, porém são diferentes. Né? Homem não é igual a mulher, mulher não é igual a homem, ninguém é melhor que o outro. Então a gente entende muito isso, se respeita muito. A gente não anda falando por aí para consertar a Elisa, eu não vou falar de Elisa para A e B. Elisa para consertar Sérgio, ela não vai falar de Sérgio para A e B. Tem um respeito muito grande da gente em relação a isso. A gente conversa, quando não está legal, a gente conversa. Então, assim, com o propósito de nunca dormir uma noite sem que os dois tenham conversado e procurado se entender naquilo que foi desgastante durante o dia. E esse ano foi um ano muito desgastante, né? Um ano assim onde nossa empresa foi colocada à prova, a gente que vinha numa jornada muito dessa questão de busca do autoconhecimento, eu tive que voltar, parar um pouco, por isso o livro até atrasou, e voltar para dentro da empresa e assumir funções que antes eram delegadas a outras pessoas. Então, assim, foi meio traumático, né? Quem é empresário sabe que ano complicadíssimo que tem sido e foi, mas assim, é muito da gente trabalhar junto, e não é perfeito, não, gente, porque não é perfeito, entendeu? A perfeição, a busca da perfeição
é muito imperfeito isso aí, quem busca isso, sabe? Os casais de rede social que estão sempre lindos, maravilhosos e perfeitos. Não. Aqui a gente briga, aqui a gente discute, aqui a Não gente não briga, não. A concorda. gente discorda. A gente não briga, não. A gente discorda. Para com isso. Mas existe, sabe, essa cumplicidade, essa admiração, essa vontade da gente verificar, aprender um pouco com o outro, né? A gente é muito diferente, mas a gente é É, muito complementar. e os objetivos são os mesmos, né, Sérgio? A gente tem um objetivo em comum, né? Então, assim, é muito importante, principalmente no relacionamento, ter objetivos em comum. Porque às vezes também estão lá marido e mulher, um está visando uma coisa, o outro está visando outra. Então, até para a criação dos nossos filhos, precisamos comungar dos mesmos objetivos, né? Precisamos entender como funciona e estar alinhados. Porque, como o Sérgio falou, nem sempre a gente concorda, mas a gente conversa e se entende o que é melhor para a família, né? Ah, um beijão. Ah, estou respondendo aqui, viu, os comentários, viu, gente? Desculpa aí. Beijão. Então, os seus filhos observarem o seu relacionamento de marido e mulher é importantíssimo para, sabe, para a inteligência emocional dele, para ele entender o modelo de relacionamento que ele vai querer quando ele for adulto. É complicado, mas é importante. Exatamente isso. Como você trata o seu esposo, como o seu esposo lhe trata. Seus filhos estão observando. E esse vai ser o referencial de relacionamento no futuro. Porque tem muitas crianças que crescem vendo casamentos desestruturados. E eles crescem e falam: eu nunca vou casar, eu não quero isso para mim. Como se aquilo fosse uma sentença. Então, imagina, olha a responsabilidade que você tem até nisso, de ser exemplo como esposa sábia, como marido que respeita a esposa, para que seus filhos, olha, eu vou encontrar uma pessoa igual minha mãe é para o meu pai, igual meu pai é para minha mãe, e ter um exemplo saudável de relacionamento. Nem sempre vai ser possível, claro, acontecem desencontros, acontecem situações aí, mas a essência é essa, o importante é isso, entendeu? Estamos sendo observados o tempo todo, como disse o Sérgio. Inclusive, como nós tratamos o nosso cônjuge. Isso é Gente, importante. ó, independente da fé que você comunga, é muito importante para um casal ter uma fé. É muito importante a presença de Deus no relacionamento. É muito importante isso aí. São valores, são aprendizagens, são conhecimentos, são casais que têm a mesma congruência, né? Ande com seus, procure pessoas que possam te acrescentar. Hoje também foi falado isso muito na reunião, sabe? O contágio que se chama, né? Contágio, mas no sentido bom. Pessoas que te contagiem com bondade, com exemplos. E a gente já tem pessoas que são exemplos para a gente, que a gente admira. Isso é muito importante, né? Porque se você procura pessoas que só querem o ter e se preocupam muito pouco com o ser, né? Pessoas que valorizam demais como elas são vistas, como elas se apresentam para os outros, o que é que elas têm, o que é que elas gastam, o que é que elas viajam, enfim. É muito complicado. Você procurar quem tem a congruência, pessoas que você olha e pô, aquele casal, eles têm alguma coisa a ensinar para a gente. Eu acho que isso é uma dica muito importante aí, viu? Porque a gente vê a banalização completa do casamento, e o casamento que ele é um dos tripés da questão da família, né? Então, assim, a banalização da fé, que é uma coisa premente hoje, com até instituições serem queimadas. Aqui eu não estou levantando bandeira para nenhuma religião, mas sim para religiosidade. A pessoa ter uma fé, onde a maioria das religiões tem princípios, preceitos muito parecidos até. Né? Desde o Egito tem muita coisa que a gente está falando de 2.500 anos
antes de Cristo até, tem uma série de valores, e a Bíblia está cheia disso, o Antigo Testamento também, onde você consegue pautar aquilo que você pode passar para os seus. Né? Então, assim, a gente vê a banalização da fé é um negócio muito preocupante, porque a partir daí são discutidos todos os conceitos sobre moralidade, sobre aquilo que é o esteio da formação familiar. A própria família em si, ela é totalmente corrompida nisso aí, a relação também é corrompida. Então é muito preocupante, né? Bastante desafiador. Viu? A, a Mana está falando aqui, Sérgio, quando Deus é a base, não tem como não dar certo. É ele na frente e a gente aqui atrás. É isso aí, iluminando. É o nosso farol, né? É o farol que sustenta as famílias e não tem como fugir disso. E como o Sérgio falou, está cada vez mais banalizado. E aí cabe a mim, a você, a mostrar para o seu filho que isso que estão tentando colocar aí, banalizando e colocando como se fosse nada que você não precisa, cabe a nós mostrar que não funciona dessa forma, que é o centro, Deus continua sendo o centro e é a Ele que a gente tem que, entendeu? Então, assim, cabe a nós. É muita responsabilidade, pessoal. É muita responsabilidade. A gente está aqui para isso, um dia de cada vez. Eu sempre falo, quando está muito complicado, a gente respira fundo, um dia de cada vez. Um dia de cada vez. Então, é assim que a gente faz. Fácil? Não. Mas a gente, às vezes, precisa sair da nossa zona de conforto, principalmente mãe e pai, deixar um pouquinho ali a minha vontade, e agora não, agora eu preciso me dedicar a isso, agora eu preciso olhar para cá. Eu preciso olhar para cá. E a gente se dedicar a isso aí. Né, Sérgio? Sérgio Murilo, Eu acho que é vai por dar. aí, né, amor? Eu acho que tá bom. Eu acho que você devia vir aqui para a gente dar um tchau junto. O que você Vou acha? sim. Boa ideia. Vem. Deixa eu ir lá. Para ver se a sua imagem fica mais bonitinha. E é isso aí, pessoal. É 1h30 de live. Estou removendo o Sérgio, que ele vai vir aqui dar um oi. Vamos ver se a imagem dele fica melhor. É a cara. E aí, gente? Baixei um Olha só que pouquinho. lindão esse Agora coroa. melhorou. Agora, assim, a luz, né? Pois A é. Fia, assim, está do meu lado, ficou mais bonitinho. Uhum. Então, pessoal, é isso. A gente, 1h30 aí de live. Espero que vocês tenham gostado. Encerrando esse mês de outubro com chave de ouro. E estamos aqui, novos projetos, livro aí final do ano. E Deus acompanhando cada um de nós. Que Deus abençoe a família de vocês. Tenham aproveitado, gostado do casal Sérgio e Elisa. Gente, prestigie nosso canal, Conexões Inteligentes. Tá lá no YouTube, tem muita coisa legal. Fala mesada. A questão de ter do irmão, do segundo irmão que chega e muda totalmente a rotina. Tem muita coisa interessante que a gente não quer fechar nenhum assunto, a gente não sabe mais do que a grande maioria, mas a gente bota com muito carinho aquilo que a gente estuda e nossa opinião, tá bom? Um beijão para vocês, foi muito bom esse bate-papo aí, para quem ficou, tá? Beijão.